pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre calor. Esse conteúdo ele é muito extenso e aí por esse motivo a gente vai falar um pouquinho só sobre cada um dos conceitos que envolvem essa tão importante grandeza física. O calor ele está relacionado então com o que a gente chama de temperatura. A temperatura é a grandeza física que mostra a agitação das partículas, tá? Então, quanto maior a temperatura, quando a temperatura está alta, as partículas estão mais agitadas. Se essa temperatura está baixa, as partículas estão pouco agitadas. Então, isso significa que as partículas se agitam à medida que a temperatura vai aumentando. Quanto maior a temperatura, maior a agitação dessas partículas. Dentro do calor, nós temos também, e a ideia de estudar o calor, é sempre chegar a um equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico ele existe quando você mistura duas substâncias com temperaturas diferentes e elas acabam atingindo a mesma temperatura depois de algum tempo. O que acontece quando você pega o leite gelado, coloca no café quente e aí o café com leite fica morno. Então, porque eles atingiram um equilíbrio térmico. E o fato de passar o calor de um para o outro, de uma substância para outra, isso se chama condução térmica. Então, essa condução é o que garante passar a temperatura, o calor de um corpo para o outro. Temos também um conceito muito importante que é chamado de irradiação térmica. Essa irradiação ela vai funcionar como funciona, por exemplo, a estufa. Ela conserva a temperatura ali, então ela vai irradiando a temperatura, vai espalhando a temperatura e conservando naquele determinado lugar. Nós temos também o que chamamos de convecção térmica. Que nada mais é a mudança de temperatura de um ambiente. Então você está lá num ambiente quente, de repente você liga o ar-condicionado e esse ambiente vai se habituar e isso se chama convecção térmica. Essa convecção ela vai acontecer quando o ambiente, por exemplo, está muito calor, muito quente o ambiente, e aí vai ligar, vamos supor, o ar-condicionado e as partículas desse ar vão entrar em contato com as partículas quentes do ar que já estava e uma vai passar para outra, ou seja, vai ocorrer uma condução térmica para que esse ambiente fique o mais fresco possível. Quando a gente mexe com calor, com algum tipo de objeto que esteja relacionado com calor, nós precisamos ter alguns cuidados, E para isso nós usamos um material que se chama isolante térmico. Também quando vai sair, vai passear, uma excursão, aí eu vou pegar, por exemplo, uma garrafa de água, vou colocar dentro de uma bolsa térmica, porque ela é feita de um material isolante e essa água vai permanecer gelada. O isopor, por exemplo, é um material que a gente chama de material isolante térmico, tá? Não podemos esquecer de falar sobre a sensação térmica. Quando se fala de sensação térmica, a gente está falando
da sensação que os seres vivos, principalmente nós seres humanos, temos quando está calor no ambiente. Então, a gente costuma falar, hoje está calor, porque o sol está mais forte e a sensação térmica é de mais calor. Ou quando está muito frio, a gente fala, hoje está frio. Nossa, o vento está gelado, o ambiente está gelado. Isso tudo se chama sensação térmica, tá bom? Então não esqueçam que o grande foco desse assunto é a temperatura, que para nós é medida em graus Celsius, tá? E justamente por conta disso, essa temperatura é chamada de grandeza física. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e até a próxima!